noite sobre o tema alegria completa em Jesus. E eu gostaria que você dissesse isso comigo: em Jesus eu desfruto de uma alegria que é completa. Pode passar para nós, Samuel, por favor. A palavra alegria no dicionário significa estado de viva satisfação, estado de vivo contentamento, estado de regozijo, de júbilo e de prazer. Uma pessoa alegre, ela está satisfeita. Uma pessoa alegre está contente, ou ela tem contentamento na sua vida. Uma pessoa alegre, ela está em júbilo. E uma pessoa alegre tem prazer. Por que isso é importante nós olharmos o sentido da palavra no dicionário? Porque a Bíblia vai mostrar que esse nível de satisfação nós só podemos encontrar em um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. É Jesus o motivo, é Jesus a causa, é Jesus a origem, é Jesus a essência da alegria de um verdadeiro cristão. E quando a gente fala de alegria, eu gostaria de trazer alguns conceitos. Por exemplo, uma frase do Steven Lawson. Pode passar, Samuel, por favor. E o Steven Lawson, ele disse o seguinte: a maior alegria é conhecer Jesus. A segunda maior alegria é torná-lo conhecido. Em outras palavras, a essência da alegria está em conhecer Jesus. E o segundo motivo da nossa alegria é torná-lo conhecido. Eu conheço Jesus e vivo uma jornada de conhecê-lo mais e profundamente diariamente. E essa jornada não para por aí. Essa jornada se estende, essa alegria minha, ela amplia quando eu torno Jesus conhecido. Diga isso comigo: Deus está nos usando para tornar Jesus conhecido. Então veja, eu só posso tornar conhecer, eu só posso apresentar alguém que eu conheço. Por exemplo, se você não conhece o Jefferson, levanta a mão, Jefferson. Eu posso apresentar ele para você porque eu o conheço muito bem. Eu sei quantos anos ele tem, eu sei qual a profissão dele, eu sei quem é a esposa dele, a Jéssica, que está ali do lado. Eu sei quantos filhos ele tem, eu sei onde ele mora. Eu sei qual o saldo bancário da conta dele. Não, aí também não, né? Espera aí, né? Aí também não. Mas eu conheço o Jefferson. E eu sou uma autoridade para te apresentar ele, porque eu conheço ele. Olha que interessante, tem muita gente que está tornando um Jesus conhecido que nem eles mesmos conhecem. Tem algumas pessoas que falam de Jesus, mas alguém pergunta assim: tá, me fale mais sobre Jesus. E a pessoa não consegue falar. Por quê? Porque ela não conhece Jesus o suficiente para torná-lo conhecido. E por que não conhece? Porque não se relaciona de forma íntima com ele. Então, essa frase do Steve Lawson resume o contentamento, a satisfação, a alegria cristã que nós encontramos apenas na pessoa de Jesus, algo completo, uma alegria formidável. E algo, irmãos, que nós precisamos nessa nova estação é desfrutar de uma alegria completa em Jesus. A carta que escreveu o apóstolo João escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, que são cartas que estão vizinhas ao Apocalipse. E na primeira carta, o apóstolo João vai falar um pouco sobre o tipo de alegria que a igreja deve carregar. Por favor, acompanhe comigo, 1 João capítulo 1, e do verso 1 ao 4. 1 João capítulo 1, do verso 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos,
o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Diga isso comigo: o que é visto, o que é ouvido, deve ser anunciado. O apóstolo João está falando de um nível de conhecimento que ele tinha de Jesus. Ele viu Jesus, ele ouviu sobre Jesus, e o Jesus que ele tornava conhecido era um Jesus que ele se relacionava intimamente com ele. Segue o texto. Para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4, vocês podem ler? 1, 2, 3. Ele disse: estas coisas eu vos escrevo para que o vosso gozo, a palavra gozo significa alegria, se cumpra. Em outras palavras, para que a alegria de vocês seja completa. O apóstolo João está falando sobre a manifestação de Jesus. E essa manifestação de Jesus foi revelada através da sua própria humanidade, do seu contato com as pessoas. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, cheio da graça e da verdade de Deus. Jesus se fez carne e se conectou às pessoas. E à medida que ele se conectava, ele revelava essa glória de Deus. O apóstolo João chega a dizer no versículo 2, que a vida que foi manifestada de Cristo foi vista e testificada por eles, e foi anunciada, e esta vida estava com o Pai manifestada, ou seja, Jesus manifestou a mesma essência do Pai. O que isso quer dizer? Jesus compartilha da mesma essência de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a trindade, e aqui não há relação hierárquica. Deus Pai não é sobre Deus Filho, que Jesus é sobre o Espírito Santo, não. É uma relação de conexão horizontal. A mesma essência do Deus Pai, a mesma essência do Deus Filho, a mesma essência do Deus Espírito Santo. Eles juntos, cada um exercem papéis diferentes na história humana. Então a palavra que o apóstolo João traz aqui é uma palavra de esclarecimento. E olha que interessante, no versículo 3, ele vai dizer, em primeiro lugar, o que vimos e ouvimos. Em segundo lugar, ele vai dizer, o que anunciamos. Ou seja, essa manifestação visível de Jesus não foi só vista por ele, foi desfrutada por ele, foi anunciada por ele. E alguém que tem uma manifestação íntima de Jesus, irmãos, é diferente. Alguém que desfruta de um relacionamento íntimo com Jesus, essa pessoa é muito diferente. Você vai ver o apóstolo João chamando os cristãos nessa carta de meus amados. E ele vai chamar também de meus filhinhos. Essas duas expressões aparecem 12 vezes em 4 capítulos de 1 João. Sabe o que isso significa? O apóstolo João tinha tido um relacionamento tão íntimo, tão amoroso, tão próximo com Jesus, que ele começou a manifestar, a transbordar isso sobre as outras pessoas, e chamá-los não mais de irmãos, ele chamava os cristãos da igreja de meus amados. Ele chamava os cristãos da igreja de meus filhinhos. Por quê? É o que ele tinha em essência. A vida de Cristo estava no apóstolo João e ele estava derramando, transbordando, compartilhando isso com as igrejas para quem eles estavam falando. A pergunta que a gente deve fazer aqui é a seguinte: por que não agimos como um povo completamente alegre? Se Jesus
Ele compartilhou conosco uma alegria que é completa. Por que é que a gente não age como um povo completamente alegres? Por quê? Pode passar, Samuel, os próximos slides. E essa pergunta, ela é respondida de uma forma muito simples, porque a gente ainda não entende o que é alegria. Nós achamos que a nossa alegria deve ser resultado de circunstâncias favoráveis. Para muitos de nós, ter alegria é ser promovido na empresa. Para muitos de nós, ter alegria é ter uma cura de uma enfermidade. Para muitos de nós, ter alegria é ter um saldo bancário bom, como o do Jefferson. Recebe, Jefferson? Para muitos de nós, ter alegria é ter uma família feliz. E o que a gente não entende é que a alegria completa em Jesus, ela transcende, ela é superior às circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida vêm e vão, mas a alegria que Jesus prometeu é permanente. Ela é eterna. Então, eu gostaria de compartilhar com você o que acontece quando a alegria de Jesus está em nós. O que ela cria em nós? Então, esse é o ponto. Pode passar, por favor, Samuel. A alegria de Jesus cria em nós disposição para duas coisas, pelo menos. E é sobre essas duas coisas que eu quero falar nessa noite. Talvez você tenha outros pontos que a alegria de Jesus desperta, e há muitos pontos, mas eu quero falar sobre dois. O primeiro ponto que a alegria de Jesus cria em nós, ela cria em nós disposição para, número 1, andar na luz. Diga isso comigo, andar na luz. Olha o que diz o versículo 5 do primeiro capítulo de 1 João. Diz o texto: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele o que, gente? Nenhuma treva. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que interessante. Quando a alegria de Jesus está em nós, a gente tem disposição de andar na luz. O texto que o apóstolo João está dizendo aqui, escrevendo, ele diz que não há nada de trevas em Deus. Não há absolutamente nenhum resíduo, nenhuma fagulha, nenhum centímetro de escuridão e de trevas em Deus. E esse é o plano de Deus para nós. Ou seja, Ele quer que nós andemos na luz, como na luz Ele está. O que isso significa? Significa permitir a luz do Evangelho resplandecer. Permitir a luz de Jesus brilhar cada dia mais e mais sobre nossas vidas, até, como diz o provérbio, ser dia perfeito. A caminhada, a jornada de um justo, diz Provérbios, é como a luz do amanhecer, vai brilhando aos poucos, cada vez mais e mais, até ser dia perfeito. Então o plano de Deus para nós é que não haja nada de trevas em nós. E a pergunta é, o que provoca trevas em nós? O que provoca trevas em nós é o contato e a manutenção do contato com o pecado. O salário do pecado gera morte, mas gera também escuridão, nos lança também nas trevas, nos lança também em um cenário em que a nossa visão fica prejudicada. Então o apóstolo João está dizendo aqui, Deus não quer que a gente permaneça em trevas, e para não viver em trevas, na realidade, a gente não precisa erradicar o pecado da história humana.
porque é impossível fazer isso. Enquanto nós estivermos aqui, é impossível eliminar o pecado. Jesus, ele resolveu na cruz do Calvário, como estávamos conversando agora há pouco, o problema da condenação do pecado. O Espírito Santo que está em nós, ele está trabalhando dia após dia para nos santificarmos e eliminarmos, diminuirmos a influência do pecado sobre nós. Só que a presença do pecado só vai ser eliminada quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, o pecado vai ser uma realidade na vida humana. Então veja, o objetivo aqui não é erradicar o pecado, mas é a gente ser livre da influência do pecado sobre nós. Romanos capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 6, e verso de número 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. E por que o pecado não vai ter domínio sobre nós? Diga isso comigo: o pecado não tem domínio sobre mim. E sabe por que ele não tem mais domínio sobre nós? Porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A graça perdoadora, redentora que Cristo executou a sua obra de salvação na cruz, esta graça trouxe sobre nós perdão, trouxe sobre nós salvação. Então, a influência do pecado, o pecado não tem essa influência de me dominar mais. A gente peca por sermos seres humanos, mas olha que interessante, o pecado não domina mais a nossa vida, porque nós estamos debaixo do domínio do Espírito Santo. Irmãos, um verdadeiro cristão, ele não peca e fica sossegado. Um verdadeiro cristão, quando ele peca, o Espírito Santo incomoda ele de tal forma que ele quer correr para o lugar de arrependimento. Ele quer colocar sua boca no chão, no pó, se humilhar e pedir a misericórdia de Deus. Um verdadeiro cristão que o Espírito Santo habita nele não peca em paz, porque o Espírito Santo incomoda ele. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio. Por quê? Porque a gente não está debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E o apóstolo João está dizendo isso. Não é que o pecado vai ser erradicado da nossa história, mas o pecado não terá esse poder de domínio sobre nós. Versículo de número 6 de 1 João, o apóstolo continua a falar sobre andar na luz, e ele diz assim no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7, mas se andarmos na luz, repito, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, a gente tem disposição para ter comunhão com os irmãos. Deixa eu pensar como é que eu vou falar sobre isso. Irmãos, uma pessoa que tem indisposição de se relacionar com os irmãos, de se relacionar uns com os outros, muito provavelmente essa pessoa está vivendo escuridão na sua vida. Muito provavelmente essa pessoa tem algo a esconder. Porque, irmão, pensa comigo, se o Espírito Santo está aperfeiçoando uma obra na minha vida, se eu sou de Jesus e Ele é meu, se eu vivo numa comunidade de fé, numa família na fé onde Deus me plantou, e a palavra de Deus diz que eu tenho que andar na luz, como na luz Ele está, e aí eu vou ter comunhão com os meus irmãos, por que é que eu resisto à comunhão? Por que eu tenho indisposição de me relacionar? Por que é que eu evito qualquer nível de relacionamento mais próximo? Porque eu tenho algo para esconder.
Porque eu estou andando em trevas. Eu posso usar o argumento que for, dizendo: olha, vocês não têm noção do quanto as pessoas me feriram. Olha, você não tem noção do quanto eu fui machucado. Mas a realidade do fato é esse: eu não estou me abrindo para ser restaurado. E eu estou usando isso como pretexto, como justificativa para deixar de me relacionar. Eu estou escondendo, eu estou encobrindo alguma área de escuridão na minha vida. Por isso que eu não quero ter comunhão com meus irmãos. Agora, olha que interessante isso. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar todo tipo de pecado. Não é alguns pecados. Não é apenas aqueles pecados que você acha mais escandalosos. Não é aquele tipo de pecado que você acha: essas pessoas que pecam assim não merecem a misericórdia de Deus. Não, é todo tipo de pecado o sangue de Jesus purifica. Mas para isso acontecer tem que ter arrependimento, tem que andar na luz, tem que expor a sua vida. Andar na luz não significa ser perfeito, ou ter ausência de falhas. Andar na luz significa permitir a luz apontar as minhas falhas. O que é andar na luz, irmão? É deixar que a luz mostre as minhas imperfeições. Quando a gente anda na luz, a luz ilumina tanto que ela mostra as nossas falhas, sim ou não? Funileiros e pessoas que reformam carros, normalmente elas fazem isso, né? Elas têm um local que tem uma iluminação especial para pegar ali qualquer tipo de falha na pintura, para acertar até o ponto da pintura, para corrigir o lugar que está amassado. Por quê? Porque a luz expõe falhas que as trevas não expõem. Então, o apóstolo João está dizendo isso: andar na luz é expor as suas falhas. Por que é que a gente não expõe as nossas falhas? Porque a gente é orgulhoso. Porque a gente quer continuar sustentando uma ideia de que nós somos melhores do que os outros. Nós não expomos as nossas falhas porque a gente quer carregar um peso e uma ideia de que nós somos bons. E nós não somos. Isso torna o evangelho, irmão, um peso, um fardo. Isso alimenta a religiosidade, o espírito de religiosidade. Isso torna a caminhada cristã uma caminhada pesada. Por quê? Porque eu não quero andar de acordo com a luz. Eu não quero expor as minhas falhas. Que tipo de pessoas somos nós quando a luz de Deus aponta as nossas falhas? Nós somos aquele tipo de pessoa que corre e se expõe mesmo? Ou a gente é aquele tipo de pessoa que recua e volta para o lugar escuro e diz: não, eu não quero que os outros vejam minhas falhas? Que tipo de pessoa somos nós quando a luz de Deus começa a apontar as nossas falhas? Porque é sobre isso que o apóstolo João está falando. A alegria completa de Cristo cria em nós uma disposição para andar na luz. Olha o que diz João capítulo 8 e verso 12. João 8, 12. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Outro texto ainda em João 12, versículo 46. Por favor, leiam. 1, 2, 3. Irmão, Jesus não quer que a gente permaneça nas trevas. Eu estou citando 2 textos, eu poderia citar uns 50 aqui no Novo Testamento, onde Jesus fala que nós não fomos criados para viver nas trevas.
E sabe qual a realidade prática? A realidade prática é que a luz vai expor as nossas falhas. E quando as nossas falhas são expostas, a gente tem duas reações. Número um, ou eu me exponho para que essas falhas sejam tratadas, ou eu recuo para que essas falhas não sejam percebidas. Eu tento passar um pano. Só que essa segunda alternativa é uma alternativa, irmão, que pesa muito para nós, custa muito para nós. Esconder quem nós realmente somos, isso demanda de nós um esforço assim absurdo. Isso é pesado, você gasta muita energia com isso, sabe? Você fica botando muita força para esconder quem você realmente é. Então, o apóstolo João, ele estava nada mais, nada menos do que reproduzindo o ensino de Jesus sobre a importância de viver na luz. Deus nos criou para viver na luz. Olha o que Isaías 9, versículo 2 diz, por favor, Samuel. Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 9, o profeta está falando sobre Zebulon e Naftali, duas cidades que estavam em região de trevas, só que a luz resplandeceu lá porque Jesus chegou lá. E onde Jesus chega, irmãos, a luz resplandece. Aonde Jesus chega, as trevas são dissipadas. Aonde Jesus chega, a alegria completa se instala independente das circunstâncias. Então, se Jesus chegou na sua vida, por favor, receba isso na totalidade. Paremos de ser crentes parciais. O que é um crente parcial? É aquele crente que só pega a porção que lhe agrada, que lhe convém. É aquele crente que só pega aquela porção que ele gosta. Isso aqui eu gosto, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. E maioria das vezes o que eu recuso do evangelho é justamente aquela porção que mais me confronta, que mais está confrontando o meu ego, e é a porção que eu mais recuso. E olha que coisa terrível, irmãos, é a porção que tem o maior potencial de operar uma transformação real e verdadeira na nossa vida. É a que a gente mais recusa. Então a gente tem que olhar para o evangelho e entender que a alegria completa de Jesus, primeiro, vai gerar em nós disposição de andar na luz. Diga isso comigo, disposição de andar na luz. Número 2, volta lá para os slides, Samuel. A alegria completa em Jesus cria em nós disposição de confessar pecados. Diga isso comigo, confessar pecados. E pastor, se a primeira já foi difícil, imagine a segunda. Olha o que diz o versículo 8 a 10 de 1 João 1. Versículos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, a gente engana os outros. Ah, não? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou enganando você. É isso que está escrito aí? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu engano a mim mesmo. Você que diz que não tem pecado, você está se auto-enganando, se auto-sabotando. É o que o apóstolo João está dizendo. Enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda a injustiça. Versículo 10. Se a gente diz que não tem pecados, ou que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Ou seja, a gente torna Deus um mentiroso, se eu disser que não tem um pecado. E a sua palavra não está em nós. Irmãos, a gente precisa vencer o orgulho. A gente precisa vencer o orgulho que contaminou a gente com uma falsa ideia de que pecador é quem comete os pecados escandalosos. Deixa eu explicar isso melhor. Infelizmente, nós temos muitas pessoas na igreja que acham que pecador é quem mata, quem rouba, quem adultera. E se esquece de que a Bíblia diz que é pecado também invejar, é pecado também mentir, é pecado também odiar, é pecado também não perdoar, é pecado também semear contenda entre os irmãos. Aí eu crio uma classificação de pecados, é mais ou menos assim: eu acho que é pecador quem mata, rouba e adultera, o pedófilo, o sequestrador. Esses caras aqui, essa lista aqui, meu Deus do céu, é o pecado irredutível, imperdoável. Agora, quem mente, quem inveja, quem semeia contenda entre os irmãos, quem fala mal do outro, quem não perdoa, eu dou uma disfarçada. Por que isso? Porque a gente carrega um orgulho dentro de nós. A gente carrega uma falsa ideia dentro de nós. A gente precisa vencer o orgulho religioso, igreja. O orgulho que nos faz empinar o nariz e achar que somos alguém diante de Deus. O orgulho que faz a gente olhar os outros com um olhar de desprezo e de desdém, de cima para baixo. Um orgulho que faz a gente achar que os outros pecam mais do que a gente, porque o nosso pecado, na nossa avaliação, é um pecado mais suave. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Provérbios capítulo 6 e versículo 16. Diz a palavra: estas 6 coisas aborrece o Senhor. Ou seja, estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a alma dele abomina, ele detesta. Quais são as coisas? Vamos ler quais são elas? Vocês podem ler? 1, 2, 3. Que mais? Que mais? 18. Que mais? E mais uma aí no versículo 19, que mais? E o último? Deus odeia esse tipo de gente. Deus detesta esse tipo de gente. E aí na nossa avaliação a gente acha, não, isso aqui é um pecadinho tranquilo, porque pecado mesmo é quem mata, quem rouba, quem adultera, quem sequestra, quem é pedófilo, quem é gay, quem é lésbica, esses são os pecados. E a gente se esquece de ler a Bíblia com uma visão mais ampla. A gente passa um pano para isso aqui. E o Senhor está dizendo que Ele detesta, que Ele odeia. Olhos altivos fala sobre olhar orgulhoso. Versículo 17. Língua mentirosa, não precisa explicar, é a pessoa que mente sistematicamente. Mãos que derramam sangue inocente, ainda no versículo 17, são assassinos.
No versículo 18, coração que maquina pensamentos viciosos é gente que faz planos perversos para prejudicar o próximo. Gente que fica tramando o mal para se vingar de alguém que lhe ofendeu. Gente que maquina o mal. Pés que se apressam a correr, a fazer o mal. Versículo 19, testemunhas falsas que proferem mentiras. Gente que está testemunhando de forma mentirosa para privilegiar alguém, para favorecer alguém. E o versículo 19 se encerra dizendo: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Gente que semeia intriga. Gente que sai falando pelo irmão nas costas e não tem coragem de falar para o irmão na frente. Semeia contenda. Repito, precisamos vencer o orgulho religioso que nos contaminou com uma falsa ideia daquilo que é pecado. Precisamos vencer. Qual é a solução para isso, pastor? A solução para isso, irmãos, é confissão de pecados. Porque a confissão de pecados traz sobre nós, manifesta sobre nós uma graça perdoadora de Deus. O Salmo 130, e versículo 4, ele diz, Salmo 130, verso 4, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus é temido porque Ele é perdoador. Ô irmão, sabe por que você tem que temer a Deus? Porque Ele é o único que pode perdoar suas faltas. Ele é o único que pode ver um coração quebrantado, contrito, que se arrepende dos seus pecados e que confessa. Por isso, ele deve ser temido. Efésios 1, versículo 7, diz que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. E mais, ele disse, a remissão das ofensas, ou seja, o perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus se manifestou através do perdão. Ô irmão, uma das coisas mais tristes que pode acontecer na caminhada cristã é alguém receber a graça de Deus em vão. E quando é que alguém recebe a graça de Deus em vão? Quando a graça de Deus se manifesta perdoando, trazendo quebrantamento, trazendo contrição, trazendo disposição para confessar pecados. E mesmo com tudo isso, a pessoa ainda se enrijece, a pessoa ainda fica dura, a pessoa ainda fica insensível, a pessoa ainda fica resistindo. E o escritor aos Hebreus disse isso. Não resistam ao Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito de Deus se manifestar, gerar em nós convencimento de pecados, não devemos resistir, devemos rejeitar, devemos nos quebrantar. Então a alegria de Deus, número 1, a alegria de Jesus em nós, número 1, ela contribui para a nossa caminhada, nos dando disposição para andar na luz. Número 2, ela cria em nós uma disposição de confessar pecados. Eu quero caminhar aqui para o final e mostrar para vocês aqui na conclusão duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, as circunstâncias, elas não são motivo da nossa alegria. Porque a gente sabe que circunstâncias vêm e vão. Dias bons vêm e vão. Dias maus também vêm e vão. Então a nossa alegria não está firmada nessas coisas, porque tudo isso é muito transitório, é tudo muito passageiro.
Agora, se o motivo da nossa alegria for Jesus, nós teremos a verdadeira alegria. Uma alegria permanente, que não passa. Aleluia. João capítulo 14. Louvado seja o teu nome, Senhor. João capítulo 14, e versículo 3. Acompanhem comigo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Jesus foi preparar lugar, e Ele voltará para nos buscar, para que onde Ele está, nós também estejamos com Ele. Esse aqui é o motivo da alegria que nós carregamos, porque tudo aqui vai passar, irmão. Tudo aqui vai passar, mas a alegria que Ele nos entrega é uma alegria permanente. Sabe, o mundo está às vésperas de iniciar a Terceira Guerra Mundial. O mundo pode ter uma outra pandemia a qualquer momento. A situação climática tem demonstrado e dado sinais evidentes de que o mundo que agora existe, como disse o apóstolo Pedro na sua carta, está destinado para o fogo. Ontem deu 60 graus de sensação térmica no Rio de Janeiro. Hoje deu 62 graus de sensação térmica no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, esse calor insuportável. Coisas que nós nunca vimos na nossa vida, na nossa história, nem os nossos pais, talvez até nem nossos avós viram algo semelhante ao que a nossa geração está vendo. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus escancarando a porta da graça e nos dando oportunidade, estendendo a nós perdão, estendendo a nós a oportunidade de nos arrepender. Se hoje você estiver ouvindo a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, se renda, se arrependa e tenha essa alegria que é permanente. Não é transitória, é permanente. O povo judeu, quando voltou do exílio na Babilônia, ministério de louvor, por favor, pode se posicionar. Quando o povo judeu volta do exílio na Babilônia, no Salmo 126, a palavra diz no versículo 1 e 2 que eles voltam de Sião como os que sonham. E no 2, ele disse: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, porque se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Ô irmão, se alegre porque Deus tem feito grandes coisas na sua vida. A sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse, mas eu te garanto, não está pior, porque a mão de Deus está sobre você. A misericórdia do Senhor está sobre nós. Que ensino, que ideia errada, falsa, mentirosa é essa, que a gente precisa estar com tudo em ordem para se alegrar? Mentira do diabo. Eu não me alegro pelo que eu tenho, eu não me alegro pelo que eu terei, eu não me alegro porque a minha vida está em ordem, eu me alegro porque eu tenho Jesus na minha vida. Isso é suficiente, isso nos basta. E eu termino lendo Isaías 61, por favor, se coloque de pé. Isaías 61, em verso 10. Seja louvado o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua alegria, Senhor, sobre nós.
A palavra diz em Isaías 61, verso 10, apenas a parte A desse versículo: regozijar-me-ei muito no Senhor. Em outras palavras, eu me alegrarei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. E aqui ele vai dar o motivo de tanta alegria: porque ele me vestiu com vestes de salvação. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você. Você é alegre porque você é salvo? Você sabe, Davi, quando ele pecou, um dos motivos de oração de Davi era: Senhor, não afaste de mim o teu espírito e nem tires de mim a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, a alegria de estar com o Senhor. Essa alegria, irmãos, vestes de salvação, é o que Jesus tem feito por nós. Jesus tem nos dado novas vestes. Jesus tem nos dado uma alegria permanente. Eu não sei se as coisas vão ficar muito boas, não sei se as coisas vão ficar muito ruins, mas de uma coisa eu tenho certeza: a alegria que Ele nos dá, o mundo não pode tirar. Não pode tirar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor nessa noite. Você pode começar pedindo perdão. Se a alegria de Jesus é uma realidade na sua vida, esse é o momento de nós pedirmos perdão, esse é o momento de nós nos quebrantarmos. Oh Espírito Santo, Tu és fiel, Senhor. Tu és justo em todos os seus caminhos. A Tua palavra é a verdade. Ninguém pode mudar o que o Senhor já definiu. E nós queremos nessa noite, como igreja, nos arrepender. Senhor, perdoa o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa falta de sensibilidade para as coisas espirituais. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nos escondemos da Tua luz com medo de expor as nossas falhas, com medo de expor o nosso caráter distorcido. Senhor Jesus, nos perdoa. De coração nós nos abrimos para Ti nessa noite, pedimos: perdoa-nos, Senhor. Contigo está o perdão, por isso Tu és temido. E nós queremos Te pedir: perdoa a Tua igreja, perdoa cada um de nós. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve a nossa disposição de confessar pecados. Jesus, que a Tua alegria gere em nós essa satisfação de nos expor e de não apenas conhecê-lo, mas de torná-lo conhecido. Espírito Santo, convence cada um de nós acerca das áreas que precisam ter mais luz da Tua palavra. Convence cada um de nós acerca dessas áreas que ainda estão escuras, destas áreas que ainda estão debaixo de trevas. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós pedimos que o poder da palavra ilumine cada um de nós nessa noite. Ilumina os nossos caminhos, traga-nos a verdade do Senhor. Espírito Santo, é isso que nós queremos Te pedir. Irmão, se você puder erguer as suas mãos e agradecer. Agradeça a Jesus pela alegria que Ele nos dá. Agradeça a Jesus pela presença dEle em sua vida, na sua história. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão bom para todos nós, tão bom, Senhor.
E nós queremos expressar nossa gratidão, nossa alegria em andar contigo. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe os cânticos que nós trazemos diante da sua presença. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado para sempre seja o teu nome. Vamos adorá-lo.